Vamos tratar nesse vídeo a respeito dos transtornos funcionais específicos, tema muito importante vivenciado nos nossos dias de hoje. Conceito: os transtornos funcionais específicos abrangem um grupo de alunos que apresentam problemas específicos de aprendizagem escolar, manifestada por dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita ou habilidades matemáticas. Ou seja, é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma origem biológica, que é a base das anormalidades no nível cognitivo, as quais são associadas com as manifestações comportamentais. É uma condição hereditária, por alterações genéticas, apresentando ainda alterações no padrão neurológico. Dentre os transtornos, nós encontramos os distúrbios de aprendizagem. De forma geral, são eles: a dislexia, a disgrafia, a descalculia e a desortografia, o qual nós vamos estar vendo cada um deles. A dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurológica. É caracterizada pela dificuldade com a fluência correta na leitura e por dificuldade na habilidade de decodificação e soletração. Ela pode ser visual ou auditiva. Característica de alunos com dislexia visual: dificuldades na interpretação e diferenciação das palavras, dificuldades de memorização das palavras, confusão na configuração de palavras ou letras, dificuldades em conceitos como em cima, embaixo, esquerdo e direito. Exemplos de dislexia visual. Aqui nós temos um grupo de palavras, frases, e aqui nós podemos observar. Por exemplo, ele tem poucos lápis. O papai foi viajar. O homem foi ao cinema. O boi dorme no estábulo. E aqui embaixo nós percebemos como que o aluno dislexo lê. Observem as letras trocadas pelo aluno. Característica de alunos com dislexia auditiva: atraso na linguagem, erros na leitura ou na escrita por problemas de não associação dos fonemas gráficos, confusão de sílabas iniciais. Exemplos da dislexia auditiva: observem o grupo de palavras faca, pão, chato ou cola, toca e seca, e vejam abaixo como que o aluno lê, trocando algumas letras. A disgrafia é a designação dada aos distúrbios de aprendizagem relacionados com a caligrafia, também conhecida como letra feia. Características da disgrafia. Nós temos aqui 3 grupos característicos. Primeiro, a má formação da página. Esses estão relacionados aos erros ligados à orientação espacial, caracteriza-se pela dificuldade em organizar adequadamente sua escrita numa folha de papel. Letra B, a má organização das letras. Vemos aqui a incapacidade do aluno em respeitar as regras caligráficas. O traçado é de má qualidade ou muito ruim. E a letra C, que são os erros de formas e proporções, que aqui refere-se ao grau de limpeza do traçado das letras. Sua dimensão pode ser muito pequena ou muito grande, e também a desorganização das formas e escrita alongada ou muito comprida. Outro é a desortografia, que é a dificuldade na escrita que se caracteriza pela troca, omissões de letras, confusão na concordância de gênero, de número, erros sintáticos grosseiros e uso incorreto da pontuação.
é o uso incorreto do símbolo gráfico para representar a linguagem falada. Características da desortografia. A letra A, na composição. Aqui nós vemos a relação de frases mal estruturadas realizadas pelo aluno, frases inacabadas, com falta de elementos ou elementos repetitivos, vocabulário muito restrito. A letra B, dentro da gramática. Aqui nós vemos as dificuldades em categorias gramaticais, dividir orações numa frase, na compreensão de noções temporais, na utilização correta dos tempos verbais. E as trocas ortográficas. Aqui percebemos erros classificados de visuais, caracterizados por dificuldades de orientação espacial, discriminação de detalhes. Outro é a descalculia, que é o insucesso na aprendizagem da matemática, ou seja, um distúrbio de aprendizagem que afeta a capacidade do aluno de compreender o mecanismo da numeração, reter o vocabulário matemático, utilizar corretamente símbolos numéricos e realizar com eficácia as operações. A criança com descalculia é incapaz de visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior, compreender os sinais de soma, subtração, divisão e multiplicação, sequenciar números como, por exemplo, o que vem antes do 11 e depois do 15, classificar números, montar operações, entender os princípios de medidas, lembrar as sequências dos passos para realizar as operações matemáticas, dentre outros. Ainda dentro dos transtornos funcionais específicos, nós temos também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Sintomas da hiperatividade e impulsividade. Vemos aqui dentro da desatenção. Parece não escutar quando lhe dirige a palavra, se esquece de suas atividades diárias, tem dificuldade para organizar tarefas e atividades. A hiperatividade agita as mãos ou os pés ou se mexe muito quando sentado, falam excessivamente, são mal ouvintes, corre ao redor ou sobe nas coisas em situações em que essa atitude não é apropriada. Em adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações subjetivas de inquietação. E a impulsividade responde de forma intempestiva ou precipitada antes que as perguntas sejam terminadas, tem dificuldade em esperar a vez, não consegue esperar de jeito nenhum numa fila. E para esses alunos, temos os atendimentos e tecnologias assistivas. Vamos ver quais são. No Brasil, os instrumentos padronizados para avaliação relativos ao desempenho escolar são muito reduzidos, sendo que a maioria das pesquisas que abordam esse tema utilizam o teste do desempenho escolar. O teste é destinado a avaliar a escrita, leitura, aritmética dos anos iniciais do ensino fundamental e, no entanto, pode ser utilizado com algumas restrições para o 7º e 8º ano dos anos finais. A partir dessas orientações, o teste pode ser entendido como uma tentativa de avaliar o quanto o aluno consegue acompanhar os conteúdos propostos para a série a qual pertence. O processo de avaliação pedagógica no contexto escolar, realizado por profissionais da escola, compreende diversas etapas envolvendo procedimentos sistemáticos através de instrumentos tais como observações, entrevistas, jogos, análise da produção do aluno, entre outros, permitindo confrontar dados, resultados e também efetuar uma análise minuciosa do desempenho escolar do aluno.
A adaptação curricular utilizada após a aplicabilidade do teste, com análise de cada uma das dificuldades encontradas, será a modificação do currículo da escola, que se faz para dar resposta às necessidades educacionais especiais aos alunos. O trabalho deve ser individual com o aluno, com algum tipo de transtorno, proporcionando-lhe melhor aprendizagem, interagindo com profissionais especializados e a família deste educando. Cabe aos pais e aos professores criar condições para que a criança se sinta verdadeiramente amada. De acordo com Rocha, os pais têm um papel fundamental para que a criança tenha um comportamento de aprender, pois ela precisa sentir-se segura para aprender, sentir-se capaz de aprender. Ele ainda destaca a influência da família na formação da autoestima e aprendizado escolar da criança, ou seja, o papel dos pais é muito importante. No estado do Paraná, a oferta de escolarização e apoio especializado ao grupo de alunos com transtornos funcionais específicos ocorrem em sala de recurso multifuncional, sala de apoio à aprendizagem, projetos complementares realizados pela própria escola, atendimentos clínicos quando o caso. Nesses espaços, a tecnologia assistiva oferece diversas possibilidades de recursos, conforme as especificidades apresentadas por cada aluno, cabendo ao professor buscar os mais adequados, adaptando-os à sua prática. E aqui temos algumas sugestões de filmes, leitura e atividades para trabalhar com os alunos que apresentam os transtornos funcionais específicos, tanto para a família, professores, como também para as crianças. Uma sugestão aqui do filme, Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, muito bom. Aqui temos um artigo de leitura, que é muito bom, falando sobre a autoestima, que é muito importante trabalhar com a criança. Algumas atividades para alunos com dislexia, que pode ser realizada tanto por professores como por pais, trabalhando aqui com a consciência de palavras. Temos a sugestão aqui de uma barra, faça uma barra ou pinte os espaços entre as palavras, coloque cada palavra em um quadrinho. No caso aqui, nós temos uma frase onde o aluno deverá fazer a separação. Para a desortografia, o trabalho com som e letra. Aqui temos a sugestão de recorte de jornais e revistas, com várias figuras cujos nomes são escritos com V e F. Cole em uma cartolina, plastifique, depois recorte. Solicite à criança que faça em seu caderno 2 quadros, um para a palavra com V, outra para a F. Misture as figuras e peça que retire uma e leia em voz alta e depois escreva. Isso ajuda bastante na questão da troca de letras. Disgrafia, fazer bolinhas pequenas de papel e também a própria caligrafia. Para discalculia, desafios matemáticos diversos. E para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, jogos no computador, brinquedos de encaixe e de montar. São atividades sugeridas aqui que nós apresentamos. Lógico que tem muitas outras. Curiosidades. Algumas personalidades aqui com transtornos funcionais específicos. Aqui vemos bastante personalidades bastante conhecidas, né, no mundo. As referências, da onde a gente utilizou o material. E obrigado pela atenção. Espero que tenha contribuído para grande melhoria aí sobre esse assunto, esse tema. Muito obrigada.